No vídeo de hoje... Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que eu faria diferente se hoje eu estivesse montando o meu criadouro do zero. Antes da gente ir pro ninho, ó. Antes da gente ir pro vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e segue a gente lá no Instagram. O Instagram cai bastante coisa legal, cai bastante foto, todos os filhotes que a gente tem aqui, nossos casais, ele é bem mais atualizado do que o YouTube, tá? Bom, faz alguns anos já que eu iniciei minha criação. Hoje eu trabalho com várias espécies diferentes, mas lá no comecinho, sem experiência, sem nada, eu comecei a criar calopsita e agapornis. Para quem tá com a gente aqui desde o início do canal, ver aí como é que era o meu criadouro, as aves que eu tinha, tudo certinho. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu achei legal fazer um vídeo para vocês das 5 coisas que eu faria diferente se eu tivesse lá no passado a experiência que eu tenho hoje. A primeira delas é a questão da pesquisa. Como assim pesquisa? Pesquisar sobre as aves, pesquisar sobre as mutações. No caso de mutação, qual mutação de calopsita é legal colocar com qual mutação de calopsita? Será que eu posso colocar 2 mutações iguais? Será que o melhor é 2 mutações diferentes? Com relação ao agapornis, a mesma coisa também. Qual mutação de agapornis é legal colocar de qual mutação de agapornis? Porque tem algumas mutações, gente, que vocês não podem juntar no mesmo casal. Por exemplo, o agapornis malva não pode colocar com outro agapornis malva. A calopsita lutino não pode colocar com outra calopsita lutino. Então, no começo da minha criação, eu pequei um pouco nessa pesquisa, tá? E acabei juntando casais que não poderia juntar, juntar mutações que eu não poderia juntar com mutações. Segunda coisa que eu mudaria seria as gaiolas, tá? Quando eu comecei a minha criação, eu comprei gaiola quadrada e gaiola retangular, só que a minha gaiola retangular eu comprei um pouco pequena. Então, o que eu mudaria hoje? Já compraria, logo no início da minha criação, as gaiolas retangulares no tamanho adequado, que hoje é o que eu tenho. As gaiolas retangulares no tamanho certinho, não certinho, até um pouco maior para os meus casais de calopsita. O porquê? Tive problema com isso? Não, não tive problema com isso na minha criação. Mas eu percebi que a ave não conseguia se exercitar melhor, tá? No caso da gaiola quadrada, a ave saía do ninho, logo embaixo já tinha o puleiro e logo embaixo já tinha a alimentação dela. Então eu vi que faltou um pouco mais de espaço com relação à gaiola quadrada, justamente por causa disso. A ave não conseguia voar, ter o mínimo de voo que ela precisa. E já na gaiola retangular pequena, que era a que eu usava, eu percebi que dependendo da onde ficava o puleiro, a ave tinha uma certa dificuldade de acasalar, porque o macho já batia a cabecinha lá em cima, o puleiro estava um pouco mais para baixo, a fêmea tinha que ficar muito abaixada. Então, outra coisa que eu mudaria também foi as compras das gaiolas, tá? Que tudo isso também juntou com a pesquisa, gente. Eu via a gaiola, só comprava. Eu via a ave, só comprava. Então, se eu tivesse pesquisado mais, por isso que a questão da pesquisa está em primeiro lugar, esse seria a segunda coisa que eu faria diferente. O terceiro ponto que eu mudaria seria a questão dos ninhos, tá? No começo eu usava muito ninho interno. E o ninho interno, com a gaiola já era pequena, o ninho acabava ocupando também muito espaço dentro daquela gaiola. Sem contar que o ninho que cabia dentro da gaiola, às vezes não era o ninho mais apropriado para aquela ave. Então, a gaiola da calopsita cabia um ninho, se eu não me engano, era 16 por 16, tá? O melhor mesmo seria 18 por 18, para ela ter um pouco mais de espaço. Mas hoje eu uso o ninho 20 por 20, que é maior ainda.
Então, para corrigir isso, que foi uma coisa que eu mudei, que se eu tivesse a experiência que eu tenho, eu faria desde o começo, seria utilizar os ninhos externos. O porquê ninho externo? É mais fácil para você manejar, é mais fácil para você ver os ovos e os filhotes dentro do ninho. Você consegue ter um ninho maior para aquela ave, maior, mais conforto, tá? Evita a ave pisar em cima do ovo, evita a ave pisar em cima do filhote, evita os filhotes ficarem muito amutuados e um sem querer estar esmagando o outro. Sem contar que tua ave tem muito mais espaço dentro da gaiola. Ela consegue até ter assim um pouco do voo, fazer mais exercício e isso então fica mais confortável para ela, tá? O quarto ponto, gente, que eu mudaria foi onde eu comprei as minhas aves, tá? No começo, quando a gente vai começar a nossa criação, a gente fica muito afobado, quer comprar logo as aves para poder criar, quer ver os filhotes, quer ver os ovos. E com isso, a gente acaba comprando aves em locais errados, tá? Não tive problema com isso com relação à doença nem nada. Mas se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu já compraria casais formados, tá? Mas antes de comprar esses casais, eu ia perguntar também o histórico desse casal. Se é um casal que se reproduz bem, qual a idade do casal, se o casal já teve algum problema que eu digo assim, com mortalidade de filhote, porque às vezes um casal é muito estressado e acaba matando os filhotes. Se esse casal tá junto desde filhote, se ele não tá junto desde filhote, por quantos parceiros esse casal já trocou, o porquê. Tudo isso influencia se o casal vai cuidar direito do seu filhote ou não. Se o casal vai chocar direito esse ovo ou não. Comprei casais muito bons, tá? Comprei casais aí com seus 3, 4 anos de idade, que criavam muito bem, porque a melhor idade para comprar um casal, gente, é na faixa de uns 3, 4 anos. O erro que eles tinham que cometer, eles já cometeram. E então eles acabam cuidando muito bem aí dos seus filhotinhos. E eles ainda têm aí pelo menos mais uns 6 anos para poder reproduzir. Então seria um casal jovem, tá? De jovem para um pouquinho de idade, mas seria uma idade boa. Como também comprei casais nessa idade ou até mais novos, que eu não sabia o histórico da ave, resumindo, dava muito ovo branco, dava 1 ou 2 filhotes, o macho era muito estressado, depenava demais os filhotes, então era um casal mais problemático, tá? Com a experiência que eu tenho hoje, o que eu procuraria comprar? Se eu tivesse pressa já de tirar filhote, as perguntas que eu faria: se eles estão juntos desde bebezinho, tá? Se é um casal que já deu filhote e como que foi o cuidado com esses filhotes. Ou se já é um casal que juntou depois de velho, o histórico do casal, eu iria me preocupar com isso, não só comprar o casal e levar para casa. Então essa é a quarta coisa que eu mudaria, tá? Se fosse no caso assim para comprar casal já para reproduzir. Hoje, eu que não tenho pressa, o que eu faço? Eu junto os filhotinhos desde pequenininho, eles desde a papinha já ficam junto. Quando eu já sei o sexo, eu passo para gaiola individual, então eles já crescem junto. E na minha opinião, o casal, quando ele se forma assim, ele cuida muito melhor dos filhotes. Então, quer uma outra dica? Vai comprar casal formado? Pergunta pro criador se eles estão juntos desde bebezinho, tá? Porque dificilmente vai dar ele nesse casal. E a quinta e última coisa que eu faria diferente era não mexer na ração das minhas aves. O porquê? Quando eu comecei a minha criação, eu já dava um certo tipo de ração extrusada, tá? E uma mistura de sementes, que essa mistura de semente eu sempre fiz aqui. Mas sempre dei a extrusada e dei a semente. Tem gente que dá só a semente, gente. Se você conseguir complementar essas sementes com um potinho também de extrusada, não precisa ser a melhor marca do mundo, não precisa ser uma marca de média qualidade, de baixa qualidade. Enfim, procure comprar uma ração extrusada boa, tá? E natural, sem muito conservante, sem muito aroma.
Porque é importante essa complementação. Quando as aves vão reproduzir, elas gastam mais energia. Então a ração extrusada entra para complementar. E o mix de semente entra como um enriquecimento ambiental. Porque a ave se distrai, descasca a sementinha, já ajuda no desestresse, enfim. Acabei fugindo um pouco do assunto. A quinta coisa que eu não mudaria é a ração extrusada que eu estava usando. O porquê? Todo mundo fala, em time que está ganhando não se mexe. Eu usava uma ração extrusada, aí participando de grupos de WhatsApp ou conhecendo outros criadores, os criadores chegavam e falavam, usa tal ração que tal ração é melhor. Usa a ração tal porque tal ração você vai tirar mais filhote. Usa a ração de tal marca porque vai melhorar, você vai tirar, se você hoje tira 5, você vai tirar 6, 7 filhotes, enfim. Mudei a ração. O que aconteceu? As minhas aves entraram em muda de pena, algumas demoraram para começar a se reproduzir de novo, outras começaram a dar ovo branco, tudo por quê? Por causa da troca que eu fiz da ração. Que dizem que é uma marca maravilhosa, isso, mas as minhas aves já estavam adaptadas com a outra ração. Não que a outra ração fosse ruim, era boa também. E como minhas aves já estavam adaptadas com aquela, no que eu troquei a ração, mesmo fazendo a transação, 20% de uma, 80% de outra, depois 50%, 50%, depois 80%, 20%, até 100% para outra ração, eu tive esse problema. As aves entraram em muda de pena, outras não gostaram da ração e não queriam comer a ração. Outras começaram a dar ovo branco. Outras eu consegui passar a ração, mas não mudou nada. Continuou dando a mesma quantidade de filhote. O desenvolvimento foi igual. Então assim, não mexa em time que tá ganhando. Tá dando a ração da Biotron? Continua dando a ração da Biotron. Tá dando no Trópica? Continua dando no Trópica. Tá dando Mega Azul? Continua dando Mega Azul. E assim por diante, tá? Se tá dando certo com você essa ração, continua dando essa ração, certo? Então, o vídeo de hoje foi esse. São 5 coisas que eu fiz e não faria de novo, tá? Espero que sirva de dica aí pra vocês, que ajude vocês com isso, porque querendo ou não, até ajuda você que tá começando iniciando uma criação de ave, independente que seja periquito, agapornis, escalopsita, ringneck, já serve aí de conselho. Quer comprar gaiola, já paga mais caro, já compra a gaiola certa. Quer comprar a ração, dá a ração extrusada, um mix de semente mais diferenciado, já dá desde o início também, antes de chegar na época da reprodução. Gasta mais com ninho, compra um ninho externo e compra um ninho maior, que tudo vai dar certo, tá? E pesquisa, gente, pesquisa. Porque uma coisa que eu sofri no começo é que criadouro não ajuda. Não é todo mundo que conta segredo, que fala onde foi o sucesso e onde não foi. A gente já tem que meter a cara e aprender com os erros, certo? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Dá o like aí, se inscreve, segue o Instagram e até a próxima.